Oi gente, tudo bom? Vamos lá para mais um estudo em Neemias. Nós começamos na semana passada o capítulo 9, uma oração que o povo está fazendo aí num tempo de contrição, e nós vamos continuar agora essa oração do capítulo 9. E na semana passada nós vimos a primeira parte da oração, que era falando sobre a grandeza de Deus. E agora nós vamos ver a segunda parte, que é falando sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus, que esse bloco da oração vai dos versículos 7 ao versículo 30, mas hoje nós vamos ver do versículos 7 ao 18. Nós vamos dividir também essa parte que fala sobre a bondade de Deus em 3 partes menores para a gente conseguir fazer os vídeos sem ficar muito longo. E o que a gente está vendo aqui sobre a bondade de Deus? A primeira coisa que essa oração manifesta, mostra para a gente, é a formação da nação de Israel. Quando Deus escolhe Abrão, que não se chamava Abraão ainda, e aí chama Abrão, que era pai exaltado, muda o nome dele para Abraão, que é pai de muitos, e faz uma promessa que a descendência dele, que ele seria pai de uma grande nação. E aí a gente pode parar para pensar assim, por que Deus escolheu Abrão? O que ele tinha de especial? Nada. Abrão não tinha nada de especial. Ele era um idólatra, um homem de uma nação. Talvez ele tivesse alguma boa intenção no coração, não sei, mas a princípio Deus escolheu porque ele quis. Não teve algo que sobressaltou, algum motivo especial. Foi por graça. Deus apenas decidiu escolher Abrão, mudar o nome dele para Abraão, que ele seria pai de muitas pessoas, pai de uma nação, pai de muitos, e aí começa a história a partir da vida de Abraão. Transforma ele nesse grande patriarca da nossa história. E aí, Deus, nessa história e nessa promessa que faz com Abraão, ele faz uma aliança. E quando Deus faz essa aliança, que é comparada a um casamento, e a gente vai ver isso na palavra de Deus, que quando o povo vira as costas para Deus, Deus olha isso e Deus encara isso como uma traição, como um adultério. Porque a aliança que ele fez com o povo era realmente como um casamento, era de andar juntos, de ter um pacto, de viver juntos. Então quando o povo começa a olhar para outros deuses, quando o povo começa a fazer e tomar atitudes, idolatrar outros deuses, que não é o Deus que fez a primeira aliança com eles, Deus enxerga isso e trata como um adultério, até que o povo possa se arrepender e voltar para Deus. Mas olha só, Deus, quando começa a conversar com Abraão e começa a caminhar com esse povo e faz essa aliança, Deus se mostra como um Deus doador, um Deus que gosta de dar, que é generoso. A gente vê, Deus deu a Israel uma terra, uma lei, um ministério, alimento e água no deserto, foi libertador desse povo, a vitória sobre os inimigos. O que mais esse povo precisava? O que mais esse povo queria? Deus, olha a quantidade de coisas boas que Deus deu por graça, por bondade, por generosidade para esse povo. E o que Deus falou que queria em troca? Relacionamento, gratidão. E ainda assim, a gente vai ver na descrição desse pedaço, desse bloco de texto que nós estamos vendo, no versículo 17 e 18, que o povo vira as costas para Deus. Por que o povo virou as costas para Deus? Por que hoje em dia, se a gente olhar para as nossas vidas, olhar ao nosso redor, e a gente também vai ver muitas coisas que Deus fez por nós, por que ainda assim tem gente que vira as costas para Deus? Porque esse desejo de relacionamento, essa busca por Deus, não está arraigada no coração. É da boca para fora. São pessoas que vivem só segundo as circunstâncias. Quando tudo está bom, eu não preciso de Deus, está tudo bom. Mas quando as coisas estão ruins, eu acho que Deus podia me ajudar um pouquinho, né? Onde que está Deus numa hora dessas que não está me ajudando? Não é verdade? Tem gente que age assim. Aí Deus ajuda, a igreja ajuda, os irmãos ajudam, ficou tudo bem de novo, eu não preciso mais de Deus. Esqueci Deus. Porque essa vontade de servir, de adorar, de se relacionar, não está arraigado no coração. E aqui eu quero aproveitar esse tema
que a gente está conversando para falar sobre outros dois temas que estão juntinhos aqui, paralelos. O primeiro é sobre o hedonismo que a gente tem vivido. O que é o hedonismo? É uma filosofia de origem grega que produz reflexões sobre o que é uma vida feliz. E por hedonismo, uma vida feliz é uma vida de prazeres. Então, se eu tenho prazer, se eu estou sendo compensado com prazer em tudo que eu faço, a minha vida é feliz. E aí a gente muitas vezes começa a querer trazer isso para o evangelho, para dentro da igreja. E sinto muito, não é assim que funciona. Às vezes, por amor, um pai precisa falar não para o seu filho. E esse não dá prazer. E às vezes, quando Deus fala não para a gente não vai gostar também. E isso não significa que Deus não quer o melhor para nós e que nós não vamos ter um prazer, uma alegria, algo muito bom para comemorar ali na frente. Mas naquele momento, por amor, Deus precisa dizer não para a gente. E a gente precisa entender isso e não viver esse hedonismo dessa busca de prazer. Tem gente que acha que Deus é um gênio da lâmpada, que você vai chegar diante de Deus e vomitar todos os seus desejos e que Deus é obrigado a fazer o que você quer. Tem gente aí mandando em Deus, falando: Deus, eu quero um carro novo. Ó, para sexta-feira, hein? Que eu vou sair, que eu quero viajar. Tem gente declarando aí o que Deus tem que fazer ou deixar de fazer de acordo com a sua vontade própria. Ou, se Deus virar para você e falar como falou para Jó: Ô Jó, onde você estava quando eu medi o universo com a palma da minha mão? Onde você estava quando eu dei nome para as estrelas? O que você estava fazendo? Calma, não é assim não. Você está achando que você pode mandar em Deus, falar o que ele deve ou não deve fazer, a hora que ele deve ou não deve? E aí, tem gente, e aí é o segundo assunto, tem gente que acaba tratando Deus como um ídolo. Às vezes a gente critica outras religiões, outras linhas de doutrina aí, porque, mas eles são idólatras, eles servem outros deuses. E a gente não percebe que a gente pode estar fazendo o próprio Deus de ídolo. Por quê? O que é um ídolo? O ídolo é alguém ou algum objeto, alguma coisa que você coloca entre você e o seu desejo, o seu objetivo final. Eu quero alcançar um objetivo final, eu peço para o ídolo, para ele intermediar e para ele me ajudar a alcançar o objetivo final. Por quê? Porque no final das contas, o meu Deus é esse objetivo aqui, o que eu quero, o meu maior desejo, a quem eu estou servindo, o que eu estou buscando, esse é o objetivo final. Então eu uso o ídolo aqui no meio para atingir o objetivo final. E quantas vezes a gente não faz isso com Deus? A gente está olhando para um objetivo final e a gente só chega diante de Deus para usá-lo como um meio de alcançar o nosso objetivo. A gente não olha para Deus como o final, o Senhor, o começo e o final, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A gente olha para Deus como o meio para eu alcançar os objetivos que vão dar prazer para a minha vida. E isso também está errado. Nós precisamos também olhar para a nossa vida, revisar em que momentos nós estamos fazendo isso e parar. Precisamos nos relacionar com Deus da forma correta, olhando para a graça, para as bênçãos, para tudo que Ele tem feito, para a generosidade desse Deus e sendo gratos. E aí nós vamos poder nos aproximar desse Deus, conhecê-lo mais e mais e poder viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. A gente vai poder ouvir a voz dEle e poder entender os objetivos, os desígnios dEle para a nossa vida. E aí quando Deus, de repente, virar e falar não por algum pedido nosso, a gente vai falar: poxa Deus, eu não fiquei feliz com o seu não, mas eu entendo, o Senhor é um Pai amoroso e tem algo melhor para mim. Então eu vou aceitar o seu não com alegria, com gratidão no coração, apesar de eu não estar muito feliz agora com o seu não. Esse é um desafio para a gente refletir durante essa semana, para nós olharmos para dentro de nós e podermos fazer essa revisão. Esse é o meu desafio para você hoje e nessa semana. Eu espero que você esteja sendo abençoado. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.